Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Para todos os homens de guerra preparados para lutar, passarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenar e iremos aonde quer que nos enviar. Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Ok, vamos comentar sobre esse capítulo 1 de Josué. Eu já falei aqui no início que Josué ele introduz os livros históricos que narram a história de Israel, assim como o Pentateuco também narrou a história de Israel. E aqui a gente está diante de uma fase muito importante para a nação de Israel. Que fase é essa? A gente sabe que os israelitas, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma família que Deus separou para, através dela, fazer uma grande nação e revelar-se ao mundo inteiro através da maneira como Deus se revelava aos descendentes dessa família. Ela foi feita escrava no Egito durante um período e ali se multiplicou enormemente, realmente virando uma nação. Nesse período em que virou escrava, como Deus tinha promessas para os israelitas, Deus levanta Moisés, que era um israelita que acabou virando príncipe no Egito. E ele, mesmo sendo príncipe, ele toma a frente da causa dos seus irmãos naturais e é usado por Deus para libertá-los da opressão de Faraó
e levá-los à terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, os seus antepassados. Nesse interim, né, nesse processo aí de libertação, eles saem do Egito sob mão forte de Deus, que derramou pragas sobre todo o Egito, a fim de que Faraó liberasse os israelitas, cedesse. Porém, mesmo assim, Faraó passa a persegui-los, Deus abre o Mar Vermelho, os israelitas passam pelo meio do Mar Vermelho, milagrosamente, porém esse mar se fecha sobre os exércitos de Faraó. E a gente vê ali um grande livramento de Deus. Eles então vão encarar o deserto, que era aí um grande e poderoso inimigo e desafio para eles. Nesse deserto, Deus dá a sua lei, Deus ordena o que eles deveriam, o que eles não deveriam fazer. Afinal de contas, eles estavam se formando como nação. Precisavam de uma organização social, de leis civis, de leis morais, de leis cerimoniais e rituais que apontassem para sua separação como um povo de Deus, também para que fizesse com que eles lembrassem sempre do seu compromisso. Por isso que eles celebravam festas, faziam ritos, para lembrarem da sua condição pecadora e como precisavam constantemente do Senhor nas suas vidas. E nesse deserto eles erram muito, vão aprender, vão acertar através das lições aprendidas com os erros, e Deus acaba por rejeitar a primeira geração que saiu do Egito, né? Os adultos que saíram do Egito, Deus rejeita eles, porque eles pecaram muito diante do Senhor, blasfemaram, seguiram outros deuses, murmuraram, e por conta disso eles não herdariam a terra prometida. Porém, os seus filhos seriam preparados por Deus para herdar essa terra. E quando a gente está agora diante do Jordão, do Rio Jordão, a gente tem Moisés morto, que era o líder deles, e Deus levanta um novo líder, que é Josué. Josué, que era o comandante dos israelitas ali em campanhas militares, é levantado por Deus para substituir Moisés, ou melhor, para suceder Moisés, porque num certo sentido ninguém é substituído, né? Cada um é único, mas em outro aspecto a gente sabe que a obra de Deus continua, ninguém nesse sentido é insubstituível, porque Deus continua fazendo o que Ele tem que fazer através de quem está disponível ou de quem continua vivo, né? E Deus então levanta Josué, e Moisés, antes de morrer, reafirma Josué como futuro líder diante do povo, e eles estão diante de um rio. Esse rio marcava a divisão entre o deserto e toda a terra prometida, que era uma terra frutífera, era uma terra boa para se viver, para se estabelecer as suas famílias, para poderem morar, enfim. Só que essa terra estava habitada por diversas nações, verdadeiras cidades-estado, né, que se alojaram ali. Apesar de Deus ter dado essa terra a Abraão, eles, num período de fome, foram para o Egito, e depois essa terra já estava dominada por vários povos. Como Deus tinha um propósito para com os israelitas, Deus fala, não, esse povo que está alojado aí é um povo que não me serve, é um povo que tem me rejeitado e feito o que é abominável aos meus olhos. Não só seguem a outros deuses, como nas suas práticas religiosas eles cometem abominações, né? Até sacrifícios de crianças, até e outras coisas mais que eram abomináveis aos olhos de Deus. Então Deus fala, não, vocês vão dominar essa terra, vocês vão conquistar essa terra, porque eu prometi essa terra aos seus pais, aos seus antepassados, e eu darei a vocês. Josué, então, nesse capítulo 1 do livro, ele está diante de um desafio muito grande. Primeiro, suceder Moisés, já que Moisés foi um líder aí que impressionantemente liderou o povo em meio a sinais e maravilhas de Deus, né? Ele viu o mar se abrir, ele recebeu diretamente de Deus as tábuas com com os mandamentos, ele falava face a face com Deus. A gente sabe que mesmo que não seja literal esse face a face, ele falava com uma intimidade com Deus, né? Eles estavam bem próximos, né, em alguns ambientes,
ele ouvia a voz audível de Deus. Então é algo surpreendente, né, essa relação de Deus com Moisés. E Josué agora vai ter que substituí-lo, vai ter que sucedê-lo, né? Então, assim, é algo desafiador para Josué. Mesmo sendo um comandante militar, ele se depara com várias questões. Como é que vai ser conquistar essas cidades-estado? Como vai ser a minha relação com Deus agora? Como vai ser a minha relação com o povo? Será que o povo vai me legitimar, assim como legitimou Moisés? Assim como Moisés teve uma liderança construída ali por Deus? Mas Deus fala com Josué e fala: olha, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Aquilo que for necessário eu farei no meio de vocês para provar que eu estou com vocês e vocês possuirão essa terra. É garantido, é certo. Então, confie em mim. E Josué, que sempre foi um líder, né, um auxiliar de Moisés idôneo, temente a Deus, que não se corrompeu, quando todos se corromperam, ao pé do monte, né, construindo um ídolo, um bezerro de ouro, Josué permaneceu firme, ele não se corrompeu. Quando os espias foram enviados à terra prometida para verem as condições, e Josué foi um deles, Josué voltou com um relatório positivo e de fé, enquanto todos voltaram com um relatório negativo e assim contaminando o povo. Então a gente vê que Josué foi um homem muito, muito especial e por isso ele foi separado por Deus. Bem, fizemos aqui nossa retrospectiva. Margot, boa noite. No seu não dei boa noite para você, boa noite agora. Vamos comentar aqui alguns versículos desse capítulo e a gente vai revisitando aí o que foi dito, tá bom? Versículo 2, né, Deus fala para Josué: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. A morte, né, de Moisés, e até a gente vê que na Bíblia o rio Jordão está muito associado a essa ideia de morte, né? Os batismos eram realizados no rio Jordão por João Batista, e o batismo tem todo esse simbolismo, né, de morte. As águas têm esse símbolo de morte, mas morte não como fim, mas morte como transformação, como passagem para uma nova vida, para uma nova realidade. Todos nós precisamos passar por muitas mortes ao longo da vida, a fim de que entremos em terras prometidas por Deus, a fim de que assumamos uma nova postura, assumamos uma nova realidade, identidades que Deus está forjando em nós. Precisamos morrer para quem éramos, precisamos morrer para um passado, né, e nos abrir para o novo que Deus quer construir e está construindo em nós. Então é muito bacana que fale aqui em morte, porque morte significa aqui uma transição, né, de uma era com Moisés e agora uma era com Josué. E também para algo que eles deveriam atravessar, que é o Rio Jordão. E precisamos nos submeter a esses processos de Deus, que muitas das vezes são processos de morte, mas não no sentido negativo, mas no sentido de mudança, de novos paradigmas, né? E a morte, que indica a ruptura, não é uma ruptura total, né? Assim como a morte física também não é total. A gente sabe que a eternidade vai ser uma continuidade dessa vida. Se nessa vida a gente estava servindo a Deus, crendo em Deus, na eternidade nós vamos continuar essa relação com Deus. Se nessa vida não servimos a Deus, se rejeitamos a Deus, na eternidade isso se manterá, mas de forma definitiva. Então, a morte, ela é passagem, ela é ruptura, mas não uma ruptura total. Ela também tem um aspecto de continuidade. E aqui também, tá? Embora Moisés fosse morto, Josué continua vinculado à responsabilidade de seguir a lei que Deus deu a Moisés, a seguir todas as palavras e todo o direcionamento que Deus tinha dado a Moisés. Versículo 3, Deus falando com Josué: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. É uma promessa específica. Deus estava dando a eles uma porção de terra, literalmente, tá? Porque nessa terra eles se estabeleceriam como nação. E nessa terra, futuramente, o Messias nasceria. Então era uma promessa específica para os israelitas. Infelizmente, tem
muitas igrejas, muitos cristãos que pegam textos isolados e vão falar, olha só, onde você puser a planta do seu pé será teu. Então você vai fazer um ato profético, você vai pisar aqui, vai pisar ali, vai decretar que é seu. Temos que ter cuidado com isso, porque esse texto aqui está falando de algo específico para os israelitas. Não é agora eu vou sair pisando nos lugares e decretando que é meu. Não é assim que funciona. Temos que ter cuidado. E é claro que se tem lugares na vida, posições que a gente almeja e deseja, até crê que Deus tenha para nós esses lugares, a gente pode ir a esses lugares, orar, pedir a Deus para que Deus firme os seus pés, estabeleça ali a sua posição ali, né, a sua presença ali, mas não com base nesse texto aqui, tá? E é mais um pedido, mais uma coisa de você crer do que propriamente você usar o texto aqui para afirmar que então onde eu vou colocar o pé vai ser meu. Tem que ter cuidado com isso. Versículo 4. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates até o Mar Grande, no oeste. Aqui está falando toda a terra que Deus daria aos israelitas. Essa terra que é mencionada aqui, essa extensão que Deus está mencionando aqui, não é a extensão que vamos ver conquistada no livro de Josué. Não é. Se formos levar ao pé da letra tudo que está aqui, é a extensão que vai ser conquistada após o reinado de Davi e Salomão, muitos anos depois. Então a gente vê que Deus já está aqui profeticamente, na verdade, Deus falando, então, não é nem profeticamente, Ele mesmo falando de algo que aconteceria, né? Eu usei aqui o profeticamente no sentido de que Ele está falando de realidades futuras, né, que eles viveriam. Vamos lá. Versículos 5 a 9, nós vamos ver palavras do Senhor a Josué que funcionam como um grande incentivo, né, uma grande motivação. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei, e assim por diante, né? Depois ele vai repetir isso de trás para frente. Se vocês repararem, do 5 ao 6 vai ser repetido do 7 ao 9, só que na ordem inversa. É bem interessante essas coisinhas da Bíblia, né? Esses easter eggs aqui do texto bíblico. Mas a gente vê aqui palavras de motivação, né, de confirmação, autorização, ou seja, Deus falando, olha, eu estou com você, Josué, vou estar com você, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. E de incentivo, né, à fidelidade, né, que você se mantenha fiel, que você não se desvie da lei que Moisés deixou, não se aparte dela. Então, Deus reforçando aqui o chamado que tinha feito a Josué. Deus falou que ele seria com ele, ou seja, Deus seria com Josué, e a gente tem pra gente aqui que aquele que chama, ele capacita. Então, se Deus estava chamando Josué, Deus iria capacitar Josué. Se Deus nos chama para algo, a gente pode crer que Deus vai nos capacitar para viver esse algo. A gente vê também a promessa que Deus fez no passado sendo reafirmada, né, e sendo colocada aqui como algo que Deus faria. Pronto, ponto final. Né? Então, se temos promessas de Deus sobre nossas vidas, e até promessas bíblicas para todo aquele que crê, devemos confiar. Não podemos ter dúvidas acerca disso. Quando fala aqui, né, a lei de Moisés, medita nela de noite. A lei de Moisés fala dessa continuidade, que ele deveria manter isso, e medita nela de dia e de noite, ou seja, mantém o seu coração fiel, mantém isso guardado com você com muito carinho, para que você não se afaste dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que, observando essa lei, você possa obter o resultado dessa obediência. Ele fala assim, não cesses de falar, né, do livro desta lei, né? Como é que está aqui? Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, né? Em outras versões, não cesse de falar. É porque antigamente as pessoas elas liam em voz alta. Era
não era muito comum você ler só para si. As pessoas, quando liam algo, elas liam em voz alta. Por isso que ele fala, não cesses de ler, de falar. Fala do livro dessa lei de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. É claro que ele deveria também falar com os outros, repassar isso para o povo de Israel, mas provavelmente nesse trecho aqui, ele está falando da leitura individual de Josué. E ele fala, não te espante, ou seja, não tenha medo. Né? E o medo às vezes nos acompanha diante de novas situações, diante de desafios, mas a gente precisa crer que a presença de Deus, ela afasta o medo, porque Deus, ele nos dá coragem para vencer nossos medos e para assumir os desafios que estão à frente. Versículo 11. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra. Daqui a 3 dias vocês passarão o Jordão. Provavelmente eram dias literais. Tem teólogos que creem que podem ser apenas uma expressão para falar que em pouco tempo vocês atravessarão o Jordão, mas boa parte dos teólogos creem que eram dias específicos mesmo. E como eu já falei sobre essa passagem do Jordão, né, representando morte, transformação, a gente sabe que é necessário a gente se submeter aos processos de Deus, até de morte, né, de velhos estilos, velhos pensamentos, para que a gente possa viver aquilo de novo que Deus tem. Deixar o passado para trás, deixar velhas fórmulas para trás, às vezes até pessoas que já não fazem sentido mais, deixar elas, não no sentido de rejeitá-las, né, de virar a cara, mas olha, faz parte do meu passado, agora eu vou viver algo novo da parte de Deus. Então vamos se preparar. Como a gente pode se preparar para esse novo? Como a gente pode se preparar para essa transformação do nosso velho para o nosso novo homem, para nossas velhas maneiras de viver, para esse novo território que Deus está nos levando? Então vamos nos preparar, vamos aproveitar esses 3 dias, esse tempo de hoje, para a gente estar sendo forjado para esse novo momento, para o novo Leandro, para a nova Érica, para a nova Margot, para a nova Raquel, para a nova Sonilda, que estão para viver. Sempre é tempo para a gente viver algo melhor, sempre é tempo para a gente construir o novo, né? Seja nessa vida, seja pensando também na eternidade, que é a continuidade dessa vida aqui. Então, pensando assim, até o último dia de vida, a gente precisa se preparar para atravessar o Jordão. Versículo 12 ao 15, versículos 12 ao 15, fala aqui da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da metade da tribo de Manassés. E fala o seguinte, olha, resumindo aqui, vocês já receberam a porção de terra de vocês. A gente viu isso já aí, se eu não me engano, em Números ou Deuteronômio. Eu acho que em Números que a gente viu essa questão da divisão de terra. Então o que acontece? Eram 12 tribos que receberiam terras. Essas 12 tribos receberiam as suas terras, em sua maioria, depois do Jordão, depois que atravessassem o Jordão. A terra prometida, em sua grande parte, estava depois do Jordão. Porém, tinha um pequeno trecho antes do Jordão, aqui eu acho que fala a leste do Jordão, que também era um lugar bom para se morar, e de nações que eles conquistaram. E ali, uma vez que conquistaram, eles já tomaram aquelas terras. E essas 2 tribos e meia, elas pediram a Moisés para se estabelecerem ali, ou seja, já receberem antecipadamente a sua parte na herança, né, na divisão de terra. A gente chama de herança, né, porque é por conta da promessa, né, numa terra prometida pelos seus pais. Então eles receberiam dos seus pais, dos seus antepassados, por isso que é tratado como herança. Então eles pediram, olha, a gente pode já ficar aqui nessa terra, já se estabelecer nessa terra, ter essa terra aqui como nossa? Moisés concordou, né, debaixo da orientação de Deus, ele concordou, mas ele disse o seguinte: mas os seus homens que estão aptos para a guerra, eles não vão ficar. As mulheres, as crianças poderão se estabelecer desde já na terra, mas os homens aptos para a guerra,
eles vão atravessar o Jordão e vão ajudar os seus outros irmãos, os outros israelitas, a conquistarem a terra prometida. Porque seria muito fácil para eles, né? Olha, a gente não vai participar de batalha nenhuma, de guerra nenhuma, né? Vocês estão aí com um abacaxi para descascar e um problemão para resolver, a gente já vai ficar aqui já porque para a gente está bom, né? Seria muito conveniente. Mas o espírito, né, que estava presente, deveria estar presente, era o espírito de unidade, um espírito de cooperação, de pensar não só no melhor para si, para a sua casa, mas pensar no melhor para a nação que estava se formando, pensar no melhor para todos os israelitas. Foi Deuteronômio, né, Margot? Obrigado aí. Então, a gente vê aqui que está sendo relembrado aqui, que eles, então, embora as mulheres e crianças se estabeleceriam nas terras aquém do Jordão, os homens aptos para a guerra, mesmo dessas 2 tribos e meias, deveriam atravessar o Jordão para ajudar na conquista. E depois que todos já estivessem estabelecidos nas suas terras, eles também poderiam voltar para a sua terra e ali se estabelecer. Versículos 16 em seguinte, que é o final do capítulo, 16 até o 18, vai falar da fidelidade desse povo, dessas pessoas a quem Josué se dirigiu, né? Eles vão falar, olha, tudo que você ordenar a gente vai cumprir, para onde você nos enviar a gente irá, a gente vai te obedecer em tudo e a gente vai se opor a todo aquele que se opor a você. Então isso mostra uma unidade, né, do povo, uma unidade que era necessária para que eles tivessem êxito na sua campanha e diante dos novos desafios. A luta não era individual, a luta era coletiva, então era importante que todos tivessem o mesmo espírito, o mesmo coração e assim vencessem juntos, né, as batalhas que estavam à frente deles. Débora, se estiver online ainda, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. E há 3 tudos nesse pacto, né, que os israelitas fazem aqui com Josué. Eles falam que eles obedeceriam tudo que foi ordenado, né, ou seja, toda a extensão das ordenanças, das leis, que eles iriam com Josué em todo lugar, ou seja, onde ele fosse, então, em todo lugar, e também prestariam obediência total, né, uma obediência por inteiro, de todo o coração. Então toda a lei, todo lugar e uma obediência total de todo o coração. Então, assim, essa unidade, ela é fundamental para que a gente tenha vitória. E ela nos leva adiante. Quando um reino está dividido, ele quebra, ele arruína. Mas quando ele está unido, ele prospera, ele atinge resultados, né? Quando todos pensam em todos. É isso que falta muitas das vezes na nossa sociedade, é isso que falta nas nossas famílias, é isso que falta às vezes em igrejas, essa unidade. A gente está aqui para cooperar, não estamos uns contra os outros, ou então prontos para envergonhar, desnudar o nosso irmão, apontar o dedo para as falhas e nunca para ajudar. Então, assim, a gente tem que fugir desse tipo de postura, e sim a postura de cooperar. De que maneira eu posso ajudar? Estou vendo uma lacuna, estou vendo um erro, estou vendo uma falha, seja na família, seja na empresa, seja na igreja. De que maneira eu posso cooperar para suprir essa lacuna, esse defeito, esse erro, essa falha? Né? Esse deve ser o espírito. Né? Lutarmos juntos contra os nossos gigantes e não deixarmos os nossos irmãos morrerem na guerra, afinal de contas eu já salvei o meu. Não é esse o espírito. Conclusão desse capítulo 1 de Josué, para a gente poder fechar aqui com algumas lições, além das que eu já falei. Como eu falei, morte significa passagem, e na vida nós vamos enfrentar várias mortes, vários momentos de transição, que a gente possa enxergar esses momentos como oportunidades dadas por Deus para novos começos, novas conquistas e também um lugar de descanso. Todos nós queremos descansos, queremos paz, queremos boletos pagos, mas é necessário que a gente passe por aquilo que nos desafia, passe
pelo Jordão, passe pela luta, né? E não sejamos medrosos ou nos envergonhemos, nos intimidemos diante dos desafios, né? Vamos encarar. É para enfrentar o Jordão? Vamos enfrentar o Jordão. É para enfrentar um inimigo? Vamos enfrentar o inimigo. E passando por isso com coragem, com fé, com o Senhor, porque Ele está conosco, a gente vai viver novas realidades, novos começos, conquistas antes nunca vividas e também o descanso da parte de Deus. E isso vale até para a eternidade, né? Estamos nesse deserto, nesse lugar, às vezes de escassez, de conflitos, de oásis, mistura tudo. Mas um dia a gente passará pelo Jordão, que é esse processo de morte, então viveremos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Precisamos entender que no momento de muitas incertezas, de inseguranças, até de lutos pessoais, a gente precisa mais de incentivos do que de outra coisa. Josué aqui, ele precisava de incentivo, por isso que Deus o incentiva. Você vê que a palavra de Deus para Josué nesse capítulo não é uma palavra pesada, é uma palavra de ânimo, de incentivo, de ali ajuste, né, quanto ao que ele deveria guardar, preservar, mas ainda assim de ânimo. Olha, eu vou estar com você, eu vou dar isso para você, eu vou fazer vocês conquistarem. Então a gente precisa também ter esse entendimento. Às vezes a gente está passando por um momento de dor, de luto, sabe, um momento delicado, estamos sensíveis, não vamos ser carrascos de nós mesmos e nem vamos ser assim com as pessoas que estão passando por momentos assim. Vamos ser incentivadores. Troque a sua crítica destrutiva ou até uma crítica construtiva, mas muito contundente, por um momento, por palavras de incentivo, né? Tente trazer sob uma perspectiva diferente, porque isso vai construir mais do que uma palavra, às vezes até verdadeira, porém dura no momento errado. Eu já fui duro com pessoas em momentos errados e aprendi com isso. Tenho aprendido, né? Porque há momento para todas as coisas. E hoje eu vejo que, em geral, as pessoas são mais desafiadas por incentivos do que por críticas. Então, que comece na nossa relação conosco mesmos, né? Vamos procurar nos incentivar e, sobretudo, nos incentivar pela palavra de Deus, que tem muitos incentivos, muitas promessas para aquecer o nosso coração. Vemos aqui que a lei de Deus, ela precisa estar no nosso coração, estar na nossa boca, né? E todo dia, Josué é desafiado a todo dia meditar na lei do Senhor. Ele já tinha ouvido Moisés várias vezes, ele já tinha ouvido até Deus falando, mas ele precisava lembrar, porque a gente esquece com o tempo. Então que você não fique seguro assim, já ouvi domingo, já li a Bíblia pra caramba, então tá bom, já sei. Não. Leia sempre, busque sempre, porque a gente esquece, a gente se perde, na verdade. E quando a gente lê, o nosso coração é aquecido e assim a gente tem um coração mais alinhado para poder enfrentar as nossas batalhas. E por fim, a unidade, né? Onde for, a igreja, na família, em equipes, a unidade nossa com Deus, ela é fundamental para que a gente vá além, que a gente não se divida por pouco. Eu acho que a gente possa somar esforços, né? E ter o mesmo coração, pensando na gente, pensando nos outros também. E assim a gente vai prosperar e vai ser bem sucedido e vai colher frutos dessa unidade. Todos vão colher. É isso. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida para fazer? Que aí a gente encerra a nossa live. Lembrando também a quem chegou hoje que vocês podem comentar ao longo da live, podem fazer perguntas ao longo da live, é muito legal. Tem dias que o pessoal participa bastante e é bem legal essa interação. Mas se quiserem fazer no finalzinho também, geralmente eu abro espaço para vocês falarem. Alguém tem alguma coisa para comentar? Para falar?
esperando porque tem um lagzinho entre o que eu falo e vocês falam, mas às vezes é timidez de vocês mesmos. Vamos encerrar então, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que tenham curtido aí a nossa live. Fala, Érica, pode falar. Ah, show. Fala aí. Érica, eu sei que tem estudado o texto antes da live, né? Então isso é bom, porque certamente tem coisas que você aprende, extrai, anota e pode vir acrescentar aqui. É muito positivo isso. Aguardando aqui, a Érica deve estar procurando no caderno para escrever. Ah, verdade, Érica. Eu esqueci de comentar isso. Verdade. Quer que eu fale ou você vai falar aí? O nome dele era Oséias. Isso. Que significa salvação, ou ele salva. Aí Moisés muda o nome dele, exatamente. Para Josué, que significa o Senhor salva. É muito interessante, né? Tá devagar, verdade. Tá um lag aí entre você escrever e eu ler aqui. É assim mesmo. Mas legal você ter lembrado e ter citado aí. Muito bom. Exatamente. A raiz é a mesma do nome Jesus. Yeshua é. Na verdade, Yeshua é o mesmo nome, né, na forma grega, né? Então Josué e Jesus é a mesma coisa. Muito interessante, né? E é isso. Gente, que legal, né? E Josué, ele representa, tá? Ele também é um tipo de Cristo, porque ele é aquele que nos conduz por esse caminho de passagem e de vitória, né? E de descanso em Deus, né? Então ele está conosco à frente das batalhas e nos faz possuir a terra que Deus nos prometeu. Então Jesus é esse, né? Que também está à frente das nossas batalhas e nos ajuda. Legal. Gente, vamos finalizar então a nossa live. Eu espero muito que vocês tenham sido acrescentados, abençoados. E eu acredito que amanhã a gente consiga estar junto. Eu confirmo com vocês aqui um pouco antes das 10, tá bom? Só olharem aqui nos stories que a gente confirma. Mas Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima. Tchau.